O Arthur quer saber se o Galo está negociando com alguém. Arthur, o Atlético fez nos últimos dias 2 movimentos para tentar fechar com o Alan, volante que pertence ao Flamengo, já foi do Galo. O Atlético até recebeu o feedback de que o Alan gostaria que esse negócio avançasse, até por isso o Atlético insistiu. O Flamengo não demonstrou nenhuma intenção de fazer o acordo, tá? Outra informação importante sobre o Galo, o Atlético fechou o empréstimo do Bryan Palacios para o Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos. O Al-Ahly é o time que acaba de contratar o Luiz Castro. O empréstimo tem uma pequena compensação financeira, que não vai mudar o preço do dólar, mas garante a entrada de algum dinheiro. E se o Al-Ahly comprar o Bryan Palacios, vai desembolsar um valor superior aos 3 milhões de dólares que foram investidos quando da sua compra no ano passado junto ao Atlético Nacional da Colômbia. Confesso que achei a contratação do Bryan Palacios muito ruim, mas existe uma luz no fim do túnel. O Galo, com esse negócio, pode ter lucro com um jogador que não esteve nos planos do técnico Cuca. Tá bom? Você viu os números do Lianco antes da sua lesão? Em 17 jogos, o Lianco tem 2 gols, 90% de acerto nos passes, 40-60. Os números do Lianco são bem bons. Por falar no Lianco, até estava conversando com uma pessoa próxima a ele, essa pessoa me confirmou que existem 2 propostas feitas ao Lianco, mas ainda não levadas ao Galo, uma da Inglaterra e outra do Catar. O Lianco não gostaria de sair do Atlético nesse momento, está super feliz com a volta ao Brasil, com a estadia em Belo Horizonte. Ele queria estar mais perto dos pais, passou por alguns momentos até de dificuldade emocional, psicológica e tal, mas a verdade é que o Lianco vai tomar decisão depois que consultar o Atlético e entender como é que o Atlético vê essas propostas, tá bom? Não tive acesso a números, deixa eu ver até se já há alguma novidade. É legal que vocês mandam essas... Boa noite. Por aí. O time do Catar e o da Inglaterra, algum deles já oficializou proposta ao Galo? O Gabriel Gomes, fair play vai acabar com o futebol brasileiro? Não vai não, Gabriel, não vai não. Qual que é a ideia do fair play, meu? Impedir que clubes de futebol gastem o dinheiro que não tenham e resolver o problema das dívidas dos clubes. Cara, é inaceitável, na minha opinião, Gabriel, que o Corinthians deva para o Cuiabá, que o Internacional deva para o Botafogo, que o Botafogo deva para o Santos, que o Santos deva para o São Paulo, que o São Paulo deva para o Cruzeiro. Cara, é uma cadeia, uma bola de neve que vai tomando conta das coisas e parece que os caras contratam sabendo que não vão pagar e mesmo assim fazem. Tá errado. Não pode ser assim. Então, se o fair play financeiro instituir que você não pode mais dever para clubes, os clubes vão precisar se orientar em relação a isso. E só vai poder contratar quando você tiver condição financeira. Contrata menos, investe mais na base, trabalha melhor, não vai sair contratando só por contratar. O mercado de negociações, acho que até vai ser afetado. E eu vivo do mercado de negociações. Mas, cara, se é para a gente ter um mercado mais regular, um mercado funcionando de maneira estável, melhor, cara. Melhor, porque assim é uma baderna. Do jeito que está, não funciona, não tem a menor lógica continuar desse jeito. Eu acho um grande absurdo os caras atuarem no mercado brasileiro da forma como eles fazem, tá bom? Um abraço, bom dia, boa quarta-feira a todos. Alô, Massa do Galo, quarta-feira de último trabalho na cidade do Galo para o duelo desta quinta-feira. Lembrando, às 9h30 da noite contra a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético que vem numa boa sequência na competição. São nos últimos 7 jogos nenhuma derrota, vem pontuando, teve sim alguns empates. O time do Atlético que na última rodada venceu o Ceará. E tenta, pelo menos tem como projeção, terminar esse período antes do Mundial de Clubes no G6 da competição. Para isso precisa vencer a equipe do Inter. Amanhã também precisa torcer por um tropeço do Bahia. O Bahia que entra em campo também nesta rodada. O Atlético pro duelo contra o Inter tem o desfalque do seu principal zagueiro, o Lianco, e tem hoje o retorno, por exemplo, do zagueiro Júnior Alonso, paraguaio, que esteve em campo pela seleção paraguaia nos jogos pelas eliminatórias. Outro atleta que já vai estar à sua disposição, lembrando o Alonso por ter atuado pelo Paraguai
contra o Brasil, estava em São Paulo, a logística é muito simples, já é aguardado agora no horário do almoço, mas tem também o equatoriano, o titular da equipe, o Alan Franco, está com a seleção do Equador, e o Equador que... Pelo menos dentro do que teve contra a seleção do Brasil, também o jogo contra o Peru em Lima, o Alan Franco atuou muito, inclusive é um dos jogadores mais voluntariosos da seleção equatoriana. Então o Cuca vai receber o atleta na noite desta quarta-feira e vamos aguardar a questão física do jogador. É o Atlético de olho no Inter e o torcedor, para quem sabe, se despedir antes dessa parada para o Mundial de forma positiva. Na cidade do Galo, teve o técnico Cuca, depois de uma longa maratona de jogos onde teve envolvidas as competições, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana. E então o Atlético teve um mês bem puxado de abril. O Cuca, depois da sua chegada, não havia, tido esse tempo até mesmo para dar algum tipo de orientação, alguma